Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Vamos começar agora a falar de um tema muito interessante, muito importante, aliás, para o seu concurso, que é a aplicação da lei penal no tempo, não é? Então nós temos a aplicação da lei penal no tempo e nós temos a aplicação da lei penal no espaço. E também nós temos a aplicação da lei penal em relação a determinadas pessoas, tá? Que são aquelas imunidades. E a gente vai tratar também disso com você. Mas nós vamos começar com a aplicação da lei penal no tempo. Então tá aí na sua tela a aplicação da lei penal no tempo. Você vai estar olhando aí, você vai estar dizendo assim, professor, mas nessa fotinho pequena sua aí, você tá com a barba mais escurinha? Eu falei, é o dia a dia, né, que vai fazendo a gente ficar um pouquinho mais afetado pelo tempo. Não é mais nada que uma tintura aí não resolva, tá bom, pessoal? Mas vamos sem maiores delongas para o princípio da legalidade, né? Então, começando aí, pessoal, o princípio da legalidade, aí você vai dizer assim, poxa, esse princípio eu estudei, ó, lá quando eu comecei a faculdade no direito penal. O princípio da legalidade, para começar, todo ramo do direito tem um princípio da legalidade, né? Então, você tem no direito tributário a legalidade tributária, você tem no direito processual penal a legalidade processual, e nós temos no direito penal o princípio da legalidade penal. Esse princípio que diz, pessoal, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, daí vem o ditadinho que você está vendo aqui, nullum crimen, nulla pena, sine lege, ou até mais, sine prévia lege, justamente porque a lei tem que ser anterior ao fato. E isso vem reproduzido no artigo 1º do Código Penal, que diz, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, tá? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. E se a gente acrescentar o princípio da anterioridade aí, que faz parte da legalidade, não há crime sem lei anterior, nullum crime, nulla pena, sine prévia lege, tá bom? Então você já sabe isso, ninguém pode ser punido se não existir uma lei que considere o fato praticado como crime. Mas se não existir uma lei anterior, uma lei prévia, tá, pessoal? Esse princípio, vamos falar um pouquinho da origem histórica para você entender, tá? Ele vem da Magna Carta, da Carta Magna Libertarum, não é? Que é o documento que os nobres ingleses impuseram ao rei João Sem Terra, João I da Inglaterra, né? Filho de Henrique II, 1215. João Sem Terra, a história dele é muito interessante. Seria até, quando você tiver um tempinho, né? Fala assim, estou cansado de estudar um pouquinho, quero dar uma espairecida. Então vai no buscador lá na internet, vai estudar a história um pouquinho do João Sem Terra, né? Que chamava John Lachlan, né? João I da Inglaterra. Por que ele é chamado Sem Terra? Porque ele era, acho que o terceiro filho, se não me engano, de Henrique II. Tá? E o segundo filho é o Ricardo Coração de Leão. Então a história é muito bacana. Tá? Já foi alvo de filmes, etc. Para você entender a Magna Carta. Né? Porque no direito penal a gente fala muito da Magna Carta. Né? A Magna Carta, por exemplo, e no direito constitucional também, o artigo 5º da Constituição, lá se você for ver, mais da metade está ali na Magna Carta. Tá bom? E no Brasil, quais constituições agasalharam este princípio? A Constituição de 1824, o Código Criminal do Império, o Código Penal da República, o Código Penal de 40 e a Constituição de 88, tá, pessoal? Então, essa é a origem histórica deste princípio, chamado princípio da legalidade. Ele se desdobra, aí começa um pouquinho da parte teórica para você. Então, ele se desdobra como lege, né, de lei, lege prévia, é o princípio da anterioridade. Lege scripta, é o princípio da reserva legal, a lei tem que estar escrita. A lei tem que estar lá, no diploma legal. Não há crime sem lei que o defina. Logo, a definição do crime tem que estar na lei. Lege stricta, que é a proibição de analogia, tá? No direito penal, você vai ver que a analogia só é possível in bonam partem, ou seja, analogia para favorecer o réu. Não se admite no direito penal analogia em malam partem. E isso eu vou usar mais para frente quando a gente entrar na parte especial, tá?
Então aí às vezes eu vou te dar alguns exemplos e a gente vai trabalhar um pouquinho com essa questão da analogia. Não existe no direito penal a analogia para prejudicar o réu, a analogia para beneficiar o réu. Então quando a gente fala proibição da analogia, leia-se, né, porque a lei tem que ser estrita, proibição de analogia, uma analogia que fira, obviamente, a lei, uma analogia que venha a prejudicar o réu. E a lege certa, que vem através do princípio da taxatividade, né, ou mandato de certeza. Lege certa. A lei tem que ser taxativa, tá certo? Ela não pode conter elementos que a deixem com grande amplitude, ferindo o princípio da reserva legal. Então, esses são os desdobramentos, não é, do princípio da legalidade. E aí, pessoal, nós temos a chamada reserva legal. Porque o princípio da legalidade, se você puder fazer uma chavinha, você vai pôr o princípio da legalidade, faz a chave. Ele se desdobra no princípio da reserva legal e no princípio da anterioridade. Muita gente, você vai ver muitas obras, muita doutrina, fala que o princípio da legalidade é sinônimo da reserva legal. Então eles costumam pôr princípio da reserva legal ou princípio da legalidade. Não, na verdade a legalidade é o gênero, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Ele engloba a reserva legal e ele engloba também a anterioridade, tá bom? E por que reserva legal? Porque compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Tá? Então veja lá o artigo 22 que está na sua tela, o inciso 1º, artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, sobre direito comercial, sobre direito penal, sobre direito processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tá? Então só a União pode legislar sobre essas disciplinas. Consequentemente, nós não temos um direito penal estadual e nós não temos um direito penal municipal, como você bem sabe. Tá bom? Aqui o nosso direito penal, ele é federal no sentido seguinte, ele pega todo o território nacional. Então, este Código Penal nosso, o nosso Código Penal, vige em todo o território nacional. Você pode ver que não é assim, por exemplo, com o direito tributário, né? O direito tributário, você tem tributos estaduais, você tem tributos municipais, você tem tributos federais, né? Nós não, no direito penal não temos lei penal federal, estadual. Ah, professor, mas tem uma exceçãozinha? Então, tem, tá? Não está aí na tela, mas eu quero que você anote, porque se eu sou o examinador da VUNESP e eu quero pegar você, analista de promotoria, né, que vai ser o braço direito do promotor, o braço direito do procurador de justiça nas procuradorias, você tem que fazer jus ao seu cargo, ou seja, você tem que ser um sujeito muito conhecedor de tudo. Então aí pode ser que caia uma questãozinha da seguinte maneira para você. Então vamos pegar o artigo 22? Quero que você esteja, olha, nas minhas aulas, tenha sempre ao seu lado o Código Penal, tá bom? Tenha ao seu lado o Código Penal em papel mesmo, ou se você tiver aí um notebook com você, no seu notebook, no seu celular, mas, né, pega facinho aí. Então vamos lá para o 22, tá? Então vamos pegar o 22. O 22 está aí o inciso 1º. Então ele diz assim, quer ver? Artigo 22, você pegou aí, ó, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Está aí o inciso 1º. Aí vai acompanhando. Nós temos o inciso 3º, blá, 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 blá. Tem vários incisos, hein? E aí eu quero que você vá no parágrafo único. Olha, nós temos aí 29 incisos, né? E aí vai para o parágrafo único do artigo 22. Pega aí. Achou? Leia lá. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Tá? Então, vejam bem, vamos até colocar aqui inteiro eu para você aqui, ó. Lei complementar, para você não se distrair. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Você vai me perguntar assim, mas professor, então quer dizer que uma lei complementar poderia autorizar, por exemplo, o Estado de São Paulo a legislar sobre direito penal? Sim. Aí que você tem que tomar cuidado. Não é que uma lei complementar vai legislar sobre direito penal. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, a lei complementar, que aliás não sou eu que estou dizendo, é o parágrafo. A lei complementar vai autorizar os estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas nesse artigo. E outra, não vai vir a lei complementar e dizer para você assim, o Estado de São Paulo pode legislar sobre direito penal, então você pode fazer um código penal estadual. Não é isso, sobre matérias específicas. Então vamos supor que nós tivéssemos uma especificidade regional aqui no Estado de São Paulo para alguma coisa, tá? Para algum tipo de delito, para alguma matéria penal. Então a lei complementar, ela poderia deixar que o Estado legisle sobre isso. Por exemplo, você tem estados, nós temos estados hoje no Brasil, na federação, que legislam sobre caça, né? Você fala, mas já não tem a lei dos crimes ambientais, etc? Tem. Tem, mas eventualmente você tem uma peculiaridade regional que faz com que uma lei complementar autorize o Estado a legislar sobre aquela matéria específica do direito penal. Tá? Isso não serve só para o direito penal, isso serve para todas as demais áreas do direito que são privativas da União, como está aqui. Eu vou pôr a tela agora de novo para você. Olha lá. Direito civil, comercial, processual, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, entendeu? Então tá, compete privativamente à União legislar sobre direito penal? Sim, sim. Mas uma lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre matérias específicas relativas a um desses ramos aí. Tá bom, pessoal? Tudo bem? E aí nós temos as espécies normativas, né, aí no artigo 59 da Constituição Federal, que o processo legislativo compreende a elaboração de leis complementares, de leis ordinárias e etc. Tá? Quando fala lei, compete privativamente à União, né, porque não há crime sem lei que o defina. Então, leis complementares, leis ordinárias, e aí, pessoal, lei delegada tem a vedação, tá? Então, artigo 68 da Constituição, as leis legadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, privativa da Câmara dos Deputados ou Senado Federal e a matéria reservada à lei complementar. Tá bom? Então, guarde bem aí o artigo 68. E aí vem uma perguntinha que já caiu em vários concursos públicos. Não é? Medida provisória pode legislar sobre matéria penal? Tá? Então você já está vendo na telinha que é vedada. Você já viu aqui o parágrafo primeiro, que eu sei que você é esperto, você está atento aí. É vedada a edição. Ah, professor, não pode. Mas aí é que eu quero que você pegue a sua Constituição Federal, para você ver a importância disso. Porque na sua Constituição, se você pegar aí o artigo 62, você vai ver que a redação do artigo 62 está aqui, ó. Artigo 62. Redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Então, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, do ano de 2001. Ah, então mudou. Porque não era assim, pessoal. Em 88, quando a Constituição foi promulgada, não havia essa vedação. Então, ficava a seguinte dúvida. Bom, mas medida provisória não tem força de lei? Porque o artigo 62 fala, ó, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Bom, se ela tem força de lei, ela equivale à lei. Não há crime sem lei. Lei, medida provisória, lei. E havia essa discussão se medida provisória poderia dispor sobre direito penal. E aí ficava aquele rolo até aquela oportunidade. Veio a emenda 32 de 2000 e disse assim, não pode. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, a processo penal e processo civil. Tá bom? Tem as outras vedações que depois você vai ver. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal. Ótimo, né? Então, nós temos aí o quê? Nós temos uma vedação expressa pelo artigo 62. Só que aí a gente precisa tomar cuidado com o seguinte. Tá vendo essa decisãozinha aí do STF, que eu coloquei para você? É só para te dar um norte, tá bom? Você pode pegar essa decisão, como você pode pegar outras decisões no mesmo sentido. O STF diz o seguinte, olha, se medida provisória legislar sobre direito penal e for benéfica ao réu, a gente admite. Mas, na verdade, pessoal, todas essas decisões que envolvem medidas provisórias benéficas em matéria penal, elas não são medidas provisórias, digamos assim, feitas, elaboradas pelo presidente da República, especificamente com uma finalidade penal. São medidas provisórias, por exemplo, que indiretamente acarretam consequências penais. Vou te dar exemplos. Nós temos inúmeras medidas provisórias do governo federal, do presidente da República, que dizem o seguinte, olha,
Fulano que está devendo tributo, então está devendo INSS, está devendo imposto de renda, etc., está devendo tributos. Se ele vier confessar o débito, né, fizer um parcelamento, então não tem aqueles programas de parcelamento, Refis, Paes. Então, olha, se você parcelar o seu débito, porque você sonegou, tá, soneguei. Então, mas agora a sonegação fiscal é crime. É. Mas se você vier parcelar e admitir o débito, esse parcelamento ou este pagamento acarreta a extinção da punibilidade do crime. Você vai dizer, bom, então a medida provisória, bem dizer, ela não está dispondo sobre direito penal, ela está dispondo sobre direito tributário. Ela está dispondo sobre a arrecadação tributária do Estado. Digamos assim, um parcelamento, digamos assim, uma questão que venha a trazer dinheiro aos cofres públicos. Sim, então é uma questão tributária. Só que indiretamente, na matéria após a matéria tributária, eles colocam alguma coisinha do penal, que é a extinção de punibilidade. Aí ele vem e diz o seguinte, tudo bem, mas eu cometi o crime. Sim, mas tudo bem, você cometeu o crime, mas não se estressa. Você cometeu o crime, mas se você pagar, se você confessar o débito, pagar, parcelar, está extinta a punibilidade, ou então está suspensa a punibilidade. Então aí, indiretamente, nós temos uma matéria penal. Você entendeu? Então, neste aspecto é que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é uma medida provisória benéfica em matéria penal. Tá certo? Você vai se lembrar também, em 2003, quando entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Você se lembra que eles deram prazo para as pessoas regularizarem as armas de fogo ou entregarem as armas de fogo? Eles deram prazinho, tá? E esse prazo foi prorrogado sucessivamente por medidas provisórias. Ora, então o que acontece? Se eu tenho um prazo para entrega da minha arma, enquanto eu não entregar a minha arma, eu não posso ser punido. Então, por isso que a gente chamava de abolício criminis temporária, né? Nós vamos até discutir isso quando estudar o Estatuto do Desarmamento. Então, a partir do momento que o presidente da República, por medida provisória, ele prorroga esse prazo, ele está abolindo o crime temporariamente, ele está prorrogando o tempo da abolício criminis, que é uma consequência uma matéria de consequência que traz consequências penais. Você entendeu? Então aí o Supremo está admitindo. Essa é a posição do Supremo. Então se perguntarem para você secamente, mas aí você vai dizer o seguinte, secamente, medida provisória pode dispor sobre direito penal? Não. Agora se disser assim, medida provisória pode dispor sobre direito penal na visão dos tribunais superiores, segundo o STJ, segundo o Supremo Tribunal Federal, aí só se for para beneficiar o réu. Tá certo, pessoal? Tá? Então você tem que tomar cuidado. Se a pergunta for secamente, tá? Secamente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se for secamente, medida provisória pode dispor sobre direito penal? Não. Agora se falar na visão dos tribunais superiores, pode, para beneficiar o réu, tá bom? Então é isso que você tem que prestar atenção na sua prova. Se eles vão te perguntar seco de acordo com a lei, ou se eles vão perguntar de acordo com os tribunais. E se eles forem querer resposta de acordo com os tribunais, ele tem que pôr na questão. Tá bom? Nem vamos falar de segunda fase, porque depois a gente vai fazer a preparação sua para a segunda fase. Agora nós estamos falando em primeira fase, tá bom? Em prova teste. Ou que às vezes você vai ter que preencher algum espacinho em branco. Tudo bem, pessoal? E também se aplica o princípio da legalidade às contravenções penais e às medidas de segurança? Será? Também. Bom, mas professor, na Constituição Federal está dizendo que não há crime sem lei que o defina. Não está falando que há contravenção. Mas crime não é contravenção, contravenção não é crime. Nós temos o quê? Nós temos as chamadas infrações penais. As infrações penais são de duas espécies, ou crime ou contravenção. Tá? O Brasil adotou o sistema bipartido ou dicotômico com relação à classificação das infrações penais. Sistema bipartido ou dicotômico. Por quê? Porque nós só temos dois tipos de infrações penais no Brasil. Ou ela é crime, ou ela é contravenção. Ah, não tem o delito? Não, delito é sinônimo de crime para nós. Poxa, professor, mas eu fui estudar a legislação argentina, eu fui estudar a legislação de alguns estados americanos e eu vi que lá eles têm uma terceira hipótese, que seriam os chamados delitos, que seriam uma figura intermediária entre o crime e a contravenção. Nós não temos aqui no Brasil? Não temos. Aqui no Brasil ou é crime ou é contravenção. Mas a Constituição fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Então as contravenções também estariam
adstritas, estariam subordinadas ao princípio da legalidade ou da reserva legal? Estariam também, tá? Porque aí vem aquela interpretação, que a Constituição faz uma interpretação, digamos assim, eu não vou nem dizer extensiva ou sistemática até, né, como muitos preferem fazer sistemática, vendo o sistema todo, porque na verdade, quando o legislador falou em crime, ele quis falar também em contravenção, tá bom? Então também se aplica às contravenções. Ah, professor, e lá está dizendo, não há pena sem prévia cominação legal, mas medida de segurança não é pena. Nós temos também no Brasil duas espécies de sanção penal, nós temos as penas e as medidas de segurança. Então, se a pena tem que estar cominada, a medida de segurança também. Então, é por isso que eu pus aí, ó. Tá bom? Então, segundo o STF, parte da doutrina pátria, ao referir-se a crime, a Constituição Federal quis dizer infração penal, incluindo as contravenções. E ao referir-se à pena, a Constituição Federal quis dizer sanção penal. Tá certo, pessoal? É que eles fizeram uma tradução literal do nullum crimen nulla pena sine praevia lege, que já vinha desde o direito romano, tá? E depois na Magna Carta libertaram. Certo, pessoal? Então tá vendo que tá aí para você aspectos que muitas vezes você não sabia do princípio da legalidade ou da reserva legal, né? Princípios que nós subestimamos. Às vezes a gente acha que não cai, né? Que não pode. Isso cai, viu? Cai em tudo que é prova aí, pode cair na sua também. Tá bom? E aí vamos pensar também na questão da pena. Poderia ser aplicada, né? E aí uma pergunta que eu te faço, e a resposta obviamente já está aí na nossa tela, poderia ser aplicada a limitação do artigo 75 do Código Penal às medidas de segurança, já que a Constituição Federal veda as penas de caráter perpétuo. É verdade. Então o artigo 75, você sabe, ele diz assim, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. E o artigo 5º, ele fala, não haverá penas de caráter perpétuo. Bom, você vai dizer assim para mim, o professor Andreucci, é o seguinte, isso aí a gente vai ver também depois em medida de segurança, eu vou mencionar, mas você tem que saber já desde agora, porque também tem a ver com a legalidade. Ora, mas o artigo 96, lá do Código Penal, se não me falha a memória, ou a 97, sempre a gente precisa dar uma conferida, mas está lá, que diz que a medida de segurança tem prazo indeterminado, não é isso? É o 97, não é? Tá aqui, ó. Se o agente for inimpulsar, blá, 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 medida de segurança, 96 tem prazo indeterminado, tá bom? Então, pessoal, as medidas de segurança, elas têm prazo indeterminado. Tá aqui, ó, parágrafo 1º do 97. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Tá, então pela lei, a medida de segurança tem tempo indeterminado. O que é a medida de segurança? É aquela sanção penal aplicável aos inimputáveis por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não é? Então nós poderemos limitar no tempo também a medida de segurança? Pela lei, não. Pelo artigo 97, parágrafo 1º, a medida de segurança tem prazo indeterminado, tá? Só que os tribunais superiores, STJ e Supremo, têm com o mesmo raciocínio de que, ao dizer penas, aqui, a Constituição teria dito sanções penais, incluindo também a medida de segurança, os tribunais superiores têm limitado a duração da medida de segurança aos mesmos 30 anos do tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, não é? Mas e daí, se passados 30 anos, o sujeito que está em medida de segurança não melhorou ainda? Então aí a alternativa é soltá-lo, não é? E iniciar um tratamento na esfera civil, com a sua eventual interdição e aplicação de internações no âmbito civil, tá bom? Essa é a orientação dos tribunais superiores hoje que prevalece, tá bom, pessoal? Vamos seguir então, tá? Então esse princípio tem como essência dois outros, tá? E aí nós temos que desdobrar o princípio da legalidade no princípio da irretroatividade da lei mais severa e da retroatividade da lei mais benéfica. Então você sabe, no direito penal, isso está no inciso 40, inclusive, da Constituição, artigo 5º, inciso 40. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o que nós temos? O desdobramento do princípio da aplicação da lei mais favorável, em princípio da irretroatividade da lei mais severa e princípio da retroatividade da lei mais benéfica, tá bom? Irretroatividade da lei mais severa e retroatividade da lei mais benéfica, tá bom? Então, esse princípio tem como essência outros dois que o compõem. O princípio da irretroatividade da lei mais severa
e princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Tá bom, pessoal? Então, vejam, na verdade aí, o que é que nós temos? Um desdobramento. No direito penal, a lei mais severa nunca retroage. A lei mais benéfica sempre retroage. Tá? É sempre assim? Tem algumas exceçõezinhas que nós vamos ver oportunamente, tá? Já já, aliás. Tá bom? Mas por enquanto você vai memorizar isso daí. E por conta disso, o que é que nós temos? O artigo 2º, que diz: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, que é abolício criminis, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Bom, a abolício criminis é uma hipótese de extinção de punibilidade, está lá no artigo 107 do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Então, se vem uma lei posterior e deixa de considerar o fato como criminoso, ocorre a chamada abolício criminis, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Como assim execução? Ah, se o sujeito estiver preso, ele é solto. Sim, claro, extinguiu a punibilidade. E se ele já tiver eventualmente sido cumprido a pena? Bom, aí paciência, não tem o que fazer. Não vai indenizá-lo? Não, porque na época a sanção existia e era legal. E os efeitos civis, por exemplo, de uma condenação? Aí esses cessam também, tá? Aliás, desculpem, os efeitos penais dessa condenação cessam também. Os efeitos civis, você vai poder continuar tendo normalmente. Então, por exemplo, vamos imaginar que o sujeito cometa um delito contra mim, ele gere, além de um dano penal, um dano civil, indenizatório. Então, eventualmente, eu vou ter a responsabilidade de indenizar, mas não como consequência da condenação, e sim como eu tendo eu mesmo buscado a esfera civil para fazer prevalecer os meus direitos indenizatórios. Tá bom, pessoal? Então aí, ó, nós temos o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Nós chamamos isso de novatio legis in melius. Já já eu vou dar a divisãozinha para você das hipóteses de conflito. Tá claro? Então, memorizar o artigo 2º, hein? Tá bom? Memorizar o artigo 2º. E aí, pessoal, nós temos aqui, só no artigo 2º, duas hipóteses que nós temos que estudar aí. O fato não é mais considerado crime. Como é que chama? Abolício criminis. A lei nova, de alguma forma, beneficia o réu, o agente, lex mitior. Você vai dizer, mas vai cair latim na minha prova? Pode. Eles podem te perguntar uma expressão em latim, né? A lex mitior, eu sei que você já viu. E se você não viu, tá vendo agora, não tem problema nenhum. Né? Ah, mas eu não sabia que ia cair latim. Você sabe muito bem que você estudou isso durante muito tempo, que no direito nós temos várias expressões em latim. E nós precisamos saber. Obviamente que nós não vamos falar só em latim, mas nós vamos colocar a expressão aqui a colar, nós precisamos saber o que ela fala. É a lei melhor, né? A lex mitior. Portanto, em caso de lei mais benéfica, temos a retroatividade. Se a lei mais benéfica é posterior, ela retroage. E se a lei posterior, pessoal, presta atenção aí, se a lei posterior é mais severa, então ela não retroage. Aí nós aplicamos a anterior, desde que o fato seja praticado na sua vigência. Isso nós chamamos de ultraatividade, tá? A ultraatividade, a lei anterior é mais benéfica, mas o fato foi praticado na vigência da lei anterior, tá? E aí veio uma lei posterior mais severa. Então, na hora do julgamento, qual lei o juiz vai aplicar? A mais severa, que é posterior, na data do julgamento, ou a mais benéfica, que é anterior, na data do fato? Então, é a mais benéfica, anterior, e aí nós chamamos de ultraatividade. Então, quando a gente fala em ultraatividade, a lei posterior, a lei anterior mais benéfica, ultraage, vai para frente. Quando nós falamos retroatividade, a lei posterior mais benéfica, vai para trás. Tá certo? Ultraatividade, para frente. Retroatividade, para trás. Tá certo? Tá? Olha só. O que é ultraatividade? Eu já te dei, então, um conceito para você guardar. Tá? É a aplicação de uma lei mais benéfica que tem eficácia mesmo depois de cessada a sua vigência. Tá? Ocorre quando? Quando a lei nova, que revoga a anterior, passa a reger o fato de forma mais severa. Então, só vou te dar um exemplo, tá bom? 2006, situe-se no ano de 2006. Não mudou a lei de drogas? A lei de drogas mudou em 2006.
tá? A 11.343, a lei de drogas, 2006. Não tinha gente que tinha cometido tráfico antes da vigência da nova lei? Tinha. Qual era a pena do tráfico anteriormente? Artigo 12. Era de 3 a 15 anos de reclusão, além da multa. E agora, depois de 2006, a pena é de 5 a 15 de reclusão. Então ficou pior, porque era de 3 a 15 passou a ser de 5 a 15? Sim. Então a lei nova foi pior. Agora, o sujeito que tinha praticado o tráfico ainda na vigência da lei anterior, ele é alcançado pela lei nova, posterior, mais severa? Não. E na data do julgamento, que lei o juiz aplica? A anterior. Por quê? Porque ela é mais benéfica. E por que também mais ainda? Porque o fato foi praticado na sua vigência. Então isso nós chamamos de ultratividade. O juiz traz a lei anterior que permanece eficaz, que mantém a sua eficácia, mesmo depois de cessada a sua vigência. Tá certo, pessoal? Tá? Então, a ultratividade e a retroatividade são qualidades da lei mais benéfica. Tá? Qualidades essas que nós chamamos de extraatividade. Extraatividade, então, são as duas qualidades da lei nova mais benéfica. Ela retroage quando ela é posterior e ela ultraage quando ela é anterior. Tá certo, pessoal? Então, beleza isso aqui, hein? E aí nós vamos, então, para mais um questionamento aqui na sua telinha. O que é considerado lei posterior? É aquela que entra em vigor após a outra. Tá? Simples. Não basta a promulgação da lei nova, hein, pessoal? Haja vista que essa só adquire eficácia a partir da sua efetiva vigência. Então você tem que tomar cuidado. Exemplo clássico, dispositivos penais introduzidos pela lei 7.209, que é a nova parte geral do Código Penal. Mas aqui eu quero aproveitar o seguinte para você. E se eu te fizer a seguinte pergunta, hein? Se eu sou o seu examinador no concurso, não é? E aí eu vou até me colocar aqui na tela inteira e eu vou te fazer a seguinte pergunta. Durante o período de vacatio legis, qual lei eu aplico? Então o examinador pode te dar a seguinte questão. Entrou em vigor uma lei nova mais benéfica. Aliás, desculpa, entrou em vigor não. Foi promulgada, não é? Uma lei nova mais benéfica. Só que ela está em período de vacatio legis. Eu já posso aplicá-la? Já posso ir adiantando e aplicá-la? Aí você vai dizer não. Por quê? Porque ela ainda está em período de vacatio legis, ela ainda não tem eficácia. Ela não entrou em vigor. Eu vou dizer, mas escuta, depois quando entrar em vigor não vai ter que retroagir? Então eu já vou adiantando agora. Nunca isso pode acontecer. Tá bom, pessoal? Você vai responder sempre o seguinte, no período de vacatio legis, aplica-se a lei que está em vigor. Qual é a lei que está em vigor no período de vacatio legis? A anterior. Por quê? Porque a nova não entrou em vigor. Ela está em período de vacatio legis. Ah, mas não vai ter que retroagir depois? Sim, depois espera ela entrar em vigor e aí faz a retroatividade. Opera-se a retroatividade. Entenderam? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Então, é a lei que está em vigor. Cuidado com autores que falam que já aplica a lei do período de vacatio legis. Que tem penalista que fala isso. Tá? Eu desaconselho você seguir essa orientação. Se você quiser seguir, aí o risco é seu. Eu desaconselho. No período de vacatio legis, aplica-se a lei que está em vigor. Ah, não é a nova? Não, tem penalista que fala. Cuidado, porque não é. Ah, ele está errado? É a posição dele, que eu não compactuo, não concordo, não comungo. Tá bom? Tá? Haja vista, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, haja vista o Código Penal de 69, que teve mais de um ano de vacatio legis e não entrou em vigor. Imagine se nós já tivéssemos aplicado ele, como é que ia ficar? Tá bom? Então, nós tivemos um Código Penal em 69, não entrou em vigor. Ele teve mais de um ano, ele teve primeiro um ano de vacatio legis, depois foi prorrogado e não entrou em vigor de tanto problema que ele tinha. Imagina se nós já tivéssemos aplicado o Código Penal de 69 no período de vacatio legis. Tá certo? Então, cuidado com as perguntas que eventualmente possam te pegar aí no contrapé. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, qual lei nós aplicamos no período de vacatio legis? A lei que está em vigor. Ponto final, essa é a sua resposta. E abolício criminis, o que que é? Bom, nós já falamos, abolício criminis, traduzindo literalmente, é a abolição do crime. Tá? Abolição do crime. Aboliu o crime? Aboliu. Então cessa o quê? Cessa a execução penal, cessam os efeitos penais da sentença condenatória. Por exemplo, nós damos até o exemplo aqui na tela, a reincidência, né?
Bom, se o crime foi abolido, então ele não é mais reincidente? Não. Se ele vier a cometer um novo crime, não é reincidente. Tá? E os efeitos civis? Ah, então, por exemplo, o dever de indenizar mantém-se íntegro. Foi o que eu falei para você, não é? Falei, mantém-se íntegro. Por quê? Porque a responsabilidade civil não depende da responsabilidade penal necessariamente. Tá? Tudo bem que nós temos lá no processo civil um capítulo da execução da sentença, né? Da sentença penal condenatória com efeitos civis. Nós temos lá no processo penal. Nós vamos estudar isso oportunamente. Tá bom? Aqui nós estamos falando, permanecem íntegros os efeitos civis, porque a lei diz, cessando os efeitos penais da sentença condenatória. Tá claro, pessoal? E aí? E aí nós vamos, então, operar a extinção da punibilidade, que é uma causa de extinção de punibilidade, abolício crimes, que está no artigo 107, inciso 3º. Estou colocando aí para você na tela. Olha o crime de adultério aí, o exemplo. Lembra, pessoal, o crime de adultério? Você é dessa época do crime de adultério? Você vai dizer, não, em 2005, a Lei 11.106 aboliu o crime de adultério. O crime de adultério já era de ação penal privada, né? Nós falávamos que era uma ação penal privada personalíssima, porque só o cônjuge traído é que tinha direito de ingressar com ação penal privada e ainda naquele prazo de 1 mês, lembra? Então, na verdade, quando aboliu-se o adultério, né, houve uma abolício crimes. E se tivesse alguém condenado por adultério, essa condenação desaparece. Se tivesse alguém respondendo por adultério, esse processo, em que grau estivesse, tem a sua punibilidade extinta. Tá certo? Se estivesse na fase de inquérito policial, o delegado relata, encaminha ao Ministério Público, o Ministério Público requer o arquivamento, o juiz homologa. Ponto. Tá? Ou nem precisa pedir o arquivamento, na verdade, pede-se direto a extinção de punibilidade, o juiz vem, extingue a punibilidade e arquiva. Tá bom, pessoal? Tudo bem? E aí, então, nós temos os dois princípios que solucionam o conflito de leis penais no tempo, reforçando para você o que nós já acabamos de dizer. Irretroatividade da lei mais severa e retroatividade da lei mais benigna ou mais benéfica. Mudando de tela, 4 hipóteses de conflitos de leis penais no tempo, portanto, nós temos. Tudo em latim. Abolício criminis, você já viu, que ocorre quando a nova lei suprime, vamos ler comigo aí, quando ela suprime normas incriminadoras anteriormente existentes, ou seja, o fato deixa de ser considerado crime. Novatio legis incriminadora, ou seja, a nova lei passa a considerar crime condutas que não eram consideradas crimes. Tá certo? Fatos que eram considerados lícitos passam a ser ilícitos pela nova lei. Nós temos a novatio legis impejus, ou seja, a novatio legis piorou a situação do sujeito, e aí se ela piorou, ela não retroage. E a novatio legis in melius, quando a nova lei mantém a criminalização, mas piora a situação do cidadão, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a lei de drogas no tráfico. A pena era de 3 a 15, passou a ser de 5 a 15. Piorou? Piorou. Piorou. E na posse para consumo? Na posse para consumo melhorou, porque a pena era de 6 meses a 2 anos na lei anterior, passou a ser aquelas 3 medidas, não é? Advertência, prestação de serviço à comunidade e frequência a cursos e palestras educativas, né? Que são penas, mas são medidas que, digamos assim, despenalizadoras. Certinho, pessoal? Aí você está dizendo, mas e esse atenção aqui, hein? Aí que tá, esse atenção é para você realmente ficar esperto, mas muito esperto. Por quê? Porque se eu sou examinador, às vezes eu não vou te perguntar a regra, eu vou te perguntar uma exceção. E aí eu posso, primeiro, fazer a seguinte pergunta para você. Qual é o juízo competente para a aplicação da lei nova mais benéfica? Qual o juízo competente para a aplicação da lei nova mais benéfica? Você vai dizer, bom, mas o juízo competente é o juízo que tiver com o processo. Então, a súmula 611 é exatamente isso que ela fala. Ela diz assim, após transitar em julgado, vamos pegar a súmula? Eu não pus eu não ponho propositadamente mesmo para fazer você pegar o seu código. Tá? Então pega lá o seu código. Pega lá, súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. O meu já está aqui no gatilho. Diz assim, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna, tá?
transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Tá? Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Bom, então depois de transitar em julgado a condenação, obviamente nós já estamos na fase de execução, quem vai aplicar a lei mais benéfica? O juízo das execuções. Então é para lá que vai ser feito o pedido. Tá bom? E se ainda não transitou em julgado? Aí é o juízo que tiver com o processo. Se tiver em grau de recurso é o tribunal, se tiver em primeira instância é o juiz de primeira instância. Tá claro, pessoal? Simples assim. Tá? E a mesma coisa reproduz o artigo 66, inciso 1º da LEP, quando fala das atribuições do juiz da execução. E a súmula 711, o que é que ela diz? Aí é que está. A súmula 711, ela fala dos crimes permanentes e dos crimes continuados. Tá? E você sabe a diferença de um crime permanente para um crime continuado? Então, aí é que tá. Tem que saber. Eu sei que você sabe. Muitos sabem, muitos não sabem, muitos estão revendo, e se não sabe também não tem problema nenhum. O crime continuado é uma figura prevista no artigo 71 do Código Penal. Lembra? Então ele diz lá, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, os subsequentes devem ser havidos como continuidade do primeiro, aplica-se-lhe uma só das penas, ou a mais grave, se forem diversas, né? Aumentada em qualquer tempo de 1/3 a 2/3. Então, esse é o crime continuado, é uma ficção jurídica. São vários delitos que, pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, são considerados continuados. Tá? Então, crime continuado é isso, 71. E crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. É aquele cuja consumação se protrai no tempo. Tá? Então, exemplo, extorsão mediante sequestro. Ou só o sequestro simples. Extorsão mediante sequestro. Tem vários crimes, né? Cuja consumação se prolonga no tempo. Uma receptação, por exemplo, na modalidade ocultar, também, se eu tenho lá um carro guardado na minha casa oculto e ele é produto de crime, eu sou o receptador, ele está lá 1 ano na minha casa. 1 ano o crime está se consumando. Tá bom? E o que diz a súmula 711? Aí é que está que você precisa saber a súmula 711. A súmula 711, ela diz assim, quer ver? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. De novo, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então aí, pessoal, vejam bem, o que eu quero que você entenda é o seguinte, vamos supor uma extorsão mediante sequestro, tá? Raciocine comigo. O sujeito foi privado de liberdade há 1 ano. Durante esse ano, ele está privado de liberdade. O crime está ocorrendo, certo? Está se prolongando no tempo. Vamos supor que mude a lei neste meio tempo e a lei nova seja mais severa. Você poderia pensar o seguinte, como muitos pensariam. Bom, mas o arrebatamento, ele ocorreu na vigência da lei mais benéfica. Então, como a severa é posterior, ela não retroage. Mas não é isso que a súmula fala. A súmula fala o seguinte, a lei nova entrou em vigor? Entrou. No meio, no curso do crime continuado ou do crime permanente? Entrou. Então, ela é mais severa? É. Cessou a continuidade ou a permanência? Não. Então, o crime ainda está se consumando. Logo, eu posso aplicar a lei nova mais severa porque o crime está se consumando nesse período. Tá? Então, é o que ele diz aí. Desde que não tenha ainda cessada a continuidade ou a permanência. É o que fala a súmula 711. Tá claro, pessoal? Então guarde bem essa súmula, porque ela é muito importante para o teu exame. Tá claro? Vamos seguir? E aí nós temos exceções a essa regra da retroatividade. São as leis excepcionais ou temporárias. Artigo 3º do Código Penal. Então ele diz, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então você vai pôr na cabeça o seguinte.
Vamos ver se tem um conceito aqui? Eu tinha posto conceito para você, já eu ponho que você vai ter que pôr na cabeça o seguinte. O que é uma lei temporária? Leis penais temporárias são aquelas que possuem vigência previamente fixada pelo legislador, né? Então ela já traz no seu bojo a data de início e a data de término de vigência. Nós não temos leis penais temporárias atualmente em vigor no Brasil. Não temos. Não vem com negócio de lei seca na lei eleitoral, tá? Não vem com negócio de caça, que não é. Não temos leis penais temporárias em vigor no Brasil atualmente. Nem tampouco, graças a Deus, as excepcionais, que são aquelas promulgadas em caso de calamidade pública, guerras, revoluções, cataclismos, epidemias, etc., etc., porque elas também têm vigência determinada no tempo. Enquanto durar a situação de anormalidade, a lei está em vigor. Bom, então você vai pôr na cabeça o seguinte agora. Tudo o que acontecer durante uma lei temporária, qualquer crime, melhor dizendo, que acontecer durante uma lei temporária ou uma lei excepcional, será julgado de acordo com a lei temporária ou excepcional. Tá? Tudo que acontecer durante a vigência de uma lei temporária ou excepcional será julgado de acordo com ela. Tudo. Tá claro? Mas e a lei nova é mais benéfica, ela não vai retroagir quando terminar a temporalidade? Não. 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 Tá? É justamente uma exceção. Que são duas exceções, as leis temporárias e as leis excepcionais. Tá claro? E aí, então, portanto, ela vem, né, no caso, tanto a temporária quanto a excepcional, tem a chamada autorrevogação. Elas se autorrevogam, seja pela data, que está nela esculpida no seu bojo, seja pela situação de anormalidade que deixa de existir. Elas têm a autorrevogação, tá bom? E aí, né, elas não derrogam o princípio da reserva legal, justamente por quê? Porque, olha aí, elas não derrogam. Então, cuidado com isso, pois não se aplicam a fatos ocorridos antes da sua vigência. Então, nós temos aí, né, exceções. Elas são ultrativas. Por quê? Porque tudo que for praticado no período de uma lei temporária ou excepcional será julgado de acordo com ela. Certo, pessoal? E aí, para a gente ir fechando, o tempo do crime. Não é o tempo do crime. E aí eu te pergunto, qual lei deve ser aplicada ao criminoso? É a do tempo da atividade, da ação ou da omissão, ou aquela que estava em vigor por ocasião da produção do resultado? Então, o artigo 4º diz, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Por isso o Brasil adotou a teoria da atividade, tá bom? Aqui o Brasil não adotou a teoria do resultado e aqui o Brasil não adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Aqui o Brasil adotou a teoria da atividade, tá certo? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então o Código Penal adotou a teoria da atividade. Certinho? E aí nós temos mais uma última tela para você e aí uma perguntinha. Então vamos só para te dar um exemplo, tá? Agora que estamos falando em diminuição da imputabilidade penal e etc, que nós não vamos entrar nessa discussão, né, pessoal? Deixa eles discutirem lá. Nós não vamos entrar. Eu posso depois só mencionar para você oportunamente. Se uma pessoa com idade de 17 anos, 11 meses, 28 dias, efetua um disparo contra alguém que morre apenas 2 semanas depois, considerando que o homicídio só se consumou com a morte, quando o agente já possuía 18 anos, poderá ser punido criminalmente? Resposta. Qual é a resposta, pessoal? Não. Não. Pois nos termos do artigo 4º, considera-se praticado o delito no momento da ação, ou seja, quando o agente ainda era menor de idade. Você entendeu? Não interessa o momento do resultado. Mas o homicídio não se consuma com a morte? Tá, aí eu te pergunto o seguinte, ele está dizendo o que no artigo 4º? Vamos voltar? Considera-se praticado o crime, por isso que nós pusemos negrito, não é consumado. Considera-se praticado o delito no momento da ação ou omissão. Então vamos supor o seguinte, o sujeito leva um tiro hoje e ele vem a falecer daqui a 1 ano. Qual é o tempo do crime? Hoje. Mas ele só morreu daqui a 1 ano, consumou lá daqui a 1 ano. Não, não perguntei consumação, perguntei prática. Qual é o momento do crime? Qual é o tempo do crime? No momento da ação ou omissão. Bom, e vai processar o sujeito pelo quê? Por tentativa. Nesse meio tempo, enquanto a vítima não morrer,
processa-se o sujeito por tentativa de homicídio. Não estou falando do menor, tá? Estou dando um outro exemplo. Tentativa. E se ele falecer no curso do processo? Adita-se a denúncia. Ora, qual o problema? O Código Penal diz que enquanto não transitar em julgado a sentença, não pode ser aditada a denúncia. Percebem? Então, nesse caso, pessoal, o momento do crime, o momento em que ele é praticado, o tempo do crime, é no momento da ação ou omissão. Por isso, teoria da atividade. Tá bom? Guarde isso. E com essas considerações, então, eu vou encerrando essa primeira parte. Tá certo? Já oportunamente nós nos encontramos com outros assuntos. Espero que você tenha entendido. Tá bom? E não deixe de ler os artigos de lei. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção.